Dois outros projetos que incentivam a construção de moradias no município de São Paulo foram votados e aprovados pelos vereadores. O Retrofit é um programa que requalifica o centro da cidade. O objetivo desse projeto de lei é o de recuperar os prédios antigos da região, subutilizados ou abandonados, e transformar em moradias, bem como criar oportunidades comerciais na região através do incentivo fiscal. Foram realizadas diversas audiências públicas e a área inicialmente estabelecida em 2 quilômetros quadrados foi ampliada para 12 quilômetros quadrados. Um número muito grande de imóveis aqui que estão hoje abandonados, vazios, e prédios que precisam de passar por uma reforma. Nós vamos permitir tratar os imóveis tombados ou não nessa região, a grande parte é tombada, e com uma via rápida. Primeiro, quanto à discussão com o Compresp, que geralmente é muito longa, muito demorada, o proprietário abandona o processo. Vai ter uma via rápida, existe um escritório chamado de gestão compartilhada dentro da secretaria, que é prevista no plano diretor, que está funcionando. Nós demos incentivo fiscal, ou seja, nós abrimos mão de IPTU por 3 anos. A compra ou a venda desse imóvel não vai ter ITBI. Se tem uma atividade que é comercial, e hoje a atividade paga 5% de ISS, se ela entrar no retrofit vai pagar 2% por um período de 5 anos. O IPTU, isenção de 3%, mas se estiver na área onde está a Cracolândia, ele vai ter 10 anos. Por se tratar de projeto de lei referente à área de zoneamento da cidade, a votação teve quórum qualificado com o mínimo de 2/3 dos vereadores da casa, ou seja, 37 votos. No painel eletrônico, aprovação por 39 votos favoráveis e 14 contrários. As bancadas do PT e do PSOL se opuseram ao texto substitutivo, argumentando principalmente o não atendimento à demanda e ao interesse da população que está na região central. Esse projeto está muito viabilizado para as grandes empresas e grandes negócios. Por quê? Porque ele é muito estipulado para quem tem recurso, dando principalmente isenções de impostos, sendo que tinha que ser o contrário, né? A cidade de São Paulo, e principalmente o centro, tem muitos moradores, e moradores de baixa renda, e trabalhadores que moram aqui no centro e depois fazem as suas atividades ou no comércio, ou muitas vezes ali na 25 de março ou no Brás. Então, aqui a gente precisa estimular para que essa pessoa continue a morar no centro, não a gente expulsar cada vez mais para poder entregar esses estabelecimentos só para as grandes empresas que querem ter escritórios aqui no centro da cidade. O que não é coerente é fazer o retrofit, ou seja, fazer a restauração de prédios antigos, de prédios que já estão com uma certa decadência da sua estrutura, né, para ser voltado para a classe média, para a classe alta, né, para uma requalificação do centro no sentido de não contemplar as pessoas que já vivem no centro da cidade, que são as pessoas de baixa renda, que são as pessoas que, na sua grande maioria, não teriam nenhum tipo de condição de comprar um apartamento de retrofit, por exemplo. Significa dar vida ao centro da cidade de São Paulo. O que nós precisamos é colocar pessoas aqui, pertencimento. Aqui no centro você tem uma gama de oportunidades, como serviços, o próprio emprego. E agora também a gente vai dar oportunidade para requalificar esses prédios para moradia. E requalifica um centro histórico, mantendo a sua preservação cultural e a preservação arquitetônica. Foi anexada ao projeto emenda também aprovada por quórum qualificado, 40 votos favoráveis e 6 contrários, que isenta de taxa referente ao polo gerador de tráfego os templos religiosos. Você pega uma igreja, por exemplo, na região central. Se o padre lá quiser fazer um estacionamento subterrâneo, queira ou não, é uma obra, né? Vai ter mais carros. Automaticamente ele se torna um polo gerador de tráfego. E aí a prefeitura tem como costume, tem uma legislação de cobrar para que as empresas que criam mais volume de tráfego numa região, que elas possam, como contrapartida, arrumar um semáforo, fazer um cruzamento, pintar aí a guia e a faixa de uma rua. Agora, uma coisa é empresa, outra coisa são templos religiosos. Os templos religiosos não têm fins lucrativos. Então, obviamente, nessa emenda, a gente retira essa obrigatoriedade de ter que arcar com o custo de polo gerador de tráfego na região do centro.
Também voltado à habitação popular, foi aprovado por 53 votos favoráveis e uma abstenção, registrada pela vereadora Ruth Costa, do PSDB, o programa Pode Entrar. O objetivo do projeto de lei é o de atender as famílias de baixa renda, desde que não sejam titulares de imóveis ou contempladas em outros programas de moradia. O texto apresenta proposta de construção de habitações de interesse social, as chamadas HIS, para reduzir o déficit habitacional na cidade. Teve a participação dos movimentos de moradia, o Conselho Municipal de Habitação, junto com o governo, que está recuperando um programa muito interessante, que foi Minha Casa Minha Vida. Ele traz algumas coisas importantes daquele programa, que é a autogestão e cogestão. A autogestão é quando o projeto ele é gestado, feita a gestão totalmente pelos movimentos, desde a compra do material, ao pagamento, a escolha do tipo de material. E a cogestão quando você tem a participação da empresa e também dos movimentos. Isso possibilita que as unidades elas saiam mais baratas e com melhor qualidade. O substitutivo do governo incluiu no projeto benefício às mulheres vítimas de violência. A prefeitura ela já paga um aluguel para as mulheres vítimas de violência. Mas eu acho que isso é 2 anos, né? Fica muito vago. A mulher precisa ter a segurança que ela vai ter um lugar para poder levar os seus filhos, que é dela. 40% diz aqui de movimentos sociais. 40% das pessoas e 20% de outras modalidades lá de moradia. A gente não vê bem específico, mas já é um avanço. Eu acho muito bom. Em parte a minha emenda foi atendida, mais importante ainda para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Foi aprovado também pacote com 11 emendas de diversos vereadores com propostas de inclusão de incentivos à moradia popular.